ultrapassa a centenas de milhões o número de pessoas que se deprimem todos os anos. E numa percentagem muito alta, vários dos depressivos se suicidam. Lembremos que todas essas coisas correspondem, fundamentalmente, à nossa relação com o ambiente em cujo qual nós estamos. E a herança cultural, filosófica, científica, que alicerça todo o pavimento que nos levou a essas dificuldades, em função das nossas dificuldades senso-perceptivas, da nossa dificuldade de interpretação adequada do meio ambiente, da nossa ainda inadequação existencial, da nossa dificuldade de compreender a nossa condição ontológica essencial, este quadro todo de dificuldades, como dissemos, possui raízes muito recuadas. Os anos se passaram e nós fomos estudar na Universidade Federal da Bahia e lá soubemos, numa determinada circunstância, por um professor de psiquiatria em 1974, que o espiritismo era uma grande superstição que deveria desaparecer nos próximos 20 anos. Dizem os meus colegas que eu fiz perguntas indevidas e ainda mais expressei um sentimento muito desagradável. Eu perguntei apenas se ele tinha estudado, pesquisado o espiritismo. Ele disse que não precisava, porque superstições não se pesquisam. Eu disse, pelo menos leu os livros espíritas básicos. Ele disse, também não. Dizem os meus colegas, eu não me recordo, que eu fiz assim, E aí eles comentaram, nunca vimos tamanho ar de sarcasmo no ar. Ele disse, olha, eu não vi, mas se fiz, não me arrependo. Porque alguém que é professor universitário, não estudou, não pesquisou e concluiu. Educar é formar homens de bem e não meramente instruí-los. O nosso compromisso é, pois, com essa formação de homens de bem. E se temos que fazê-lo, nós temos o compromisso, princípio, de reformarmos a nós mesmos, porque já aprendemos a exaustão que não reformamos ninguém. Porque cada um, e nessa linha de raciocínio, a educação espírita é construtivista, porque cada espírito constrói o seu próprio destino. Somos individualidades. Temos o livre-arbítrio, é um dos valores da ética espírita, o livre-arbítrio. Podemos escolher. E sabemos que teremos a responsabilidade pela escolha que nós fizermos. Então, diante dessa perspectiva que temos, o nosso compromisso passa a ser conosco mesmos. Se não podemos transformar ninguém, podemos legar o nosso exemplo, o nosso conhecimento para que influenciemos as pessoas que convivem conosco, no nosso núcleo familiar, na comunidade em que atuamos, no nosso universo de trabalho. Então, é essa a nossa função. A agricultura orgânica prevê a não utilização de produtos industrializados. Ela só busca o uso de produtos naturais, ou seja, é o retorno daquilo que a gente tirou da própria natureza, retornando para ela. E esse tipo de agricultura, que o nosso país é o segundo país no mundo em área de agricultura orgânica, porque não tem muita gente. É verdade que nós temos que dizer, o nosso país é muito grande, não é? Então a gente toma primazia em muitas coisas por causa do tamanho, da extensão do nosso país. Mas ele é o segundo maior país em área plantada com agricultura orgânica. E no nosso país, ela só representa 24% das áreas plantadas. Então, a gente ainda tem que fazer muita agricultura orgânica, muita agricultura sustentável. E assim a espiritualidade se preocupa
Na formação da vida do planeta, dá a condição para que isso aconteça. Era necessário que houvesse um designer, uma inteligência. Mas ainda assim, se nós transitarmos e pararmos hoje e dissermos, mas Alisson, não tenho condições de voltar ao tempo agora, e perceber estes movimentos, até porque é uma condição de teoria. Mas ainda assim, se nós desconsiderarmos a condição da formação do carbono, da formação das proteínas necessárias para a manutenção da vida no planeta Terra, e olharmos para a realidade que nos encontramos hoje, vamos observar a harmonia que encontra-se no universo, proveniente de uma explosão, no qual leva os elementos para lugares aleatórios. Vamos perceber, por exemplo, que se o Sol encontrasse mais próximo da Terra do que ele pode chegar, não haveria vida no planeta. Porque o calor tornar-se-ia insuportável, de tal forma que não teríamos condições de vida na face do planeta Terra. Mas, se após a explosão este Sol conseguisse ir mais distante do que ele vai, também não teria condições de ter vida no planeta Terra, porque o frio seria tão intenso que congelaria todo o nosso sistema de tal maneira que não teria condições de haver vida no planeta. Todas as ramificações do direito oferece aos ilícitos sanções. Há sanções comerciais, administrativas, há sanções do direito de família, do consumidor. O único ramo do direito que oferece a sanção pena é o direito penal. É por isso que ele é chamado direito penal, o direito da pena. E a humanidade tem uma longa experiência com as penas. No Louvre, em Paris, por uma de suas galerias, nós podemos encontrar uma pedra negra enorme, à altura de um homem, que registra um dos antigos códigos criminais da nossa história. O Código de Hammurabi, mais chamado de Hammurabi. Numa semana espírita em que se discute ciência e que se discute natureza, é preciso que busquemos na natureza o nosso sentido de vida. E o sentido da vida na natureza nos convida ao prazer, o prazer de viver. As coisas que nós, espíritos encarnados, encontramos nesta vida biológica, neste fenômeno fisiológico e biológico, que é a vida biótica, isto nos causa sensações de satisfação e de prazer que são absolutamente naturais. É a natureza que nos proporciona esta sensação de bem-estar. E é absolutamente lícito, portanto, que nós gozemos dos prazeres que a vida nos proporciona. Certamente que muitos companheiros que aqui nos ouvem nesse momento devem sentir uma certa inquietação. O coração dá uma apertada. Mas como? O prazer é normal? É normal sentir prazer? Os prazeres da matéria? A libido, por exemplo, o prazer da relação sexual, isto é certo? Isto não é errado? Então é a reforma de fora, é uma maquiagem que a gente vai colocando e não muda por dentro. Então saímos do pêndulo da busca pelo sofrimento, da busca pela dor, para o outro pêndulo da busca do prazer, hoje, do hedonismo, do espetáculo, do consumismo. Quando a visão espírita nos propõe uma ponderação de que de fato a nossa destinação é a felicidade, mas para construí-la vamos passando por momentos, e nesses momentos vamos sofrendo dificuldades. Ter uma visão ingênua da vida de que eu, crendo em Deus, não irei passar por nada,
só nos leva a uma postura de revolta quando a dor aparece. Mas eu sou tão temente a Deus, eu creio tanto em Deus, eu pensava que Deus era fiel. Mas você não é nenhum privilegiado. Ele tem tanto filho, e só porque você é espírita, você não vai sofrer? Isso nós podemos constatar no nosso dia a dia. Estamos em um ambiente agradável, iluminado, protegido, todos com ideias superiores, sentimentos nobres. Então nós criamos uma psicosfera extremamente favorável. E aí facilita a nossa percepção da realidade espiritual. E quando temos uma boa percepção da realidade espiritual e de uma realidade espiritual boa, porque podemos ter uma boa percepção de uma realidade espiritual que não é boa, nós podemos dizer: nossa, que coisa gostosa, delícia.